Caríssimos mestres da corrida, nós teremos uma live muito especial, uma grande dica de mestre com o mestre Eduardo Berticelli, que é especialista em treinamento de força para corredores. E ele deu um show no Clube dos Mestres da Corrida na semana passada. E aí eu falei assim, Edu, isso daqui é muito bacana, cara. Vamos fazer uma live? E ele topou. Né, Edu? Tudo certinho? Opa, tudo certo? Ah, rapaz, que beleza, velho. Ai, como eu estava falando, né, pô, você deu um show de aula na semana passada, detalhes riquíssimos sobre o treinamento de força, né, para os corredores. E aí eu queria fazer essa live aqui, aproveitar, né, a sua expertise, a sua especialidade, que é treinamento de força, né, para quem não conhece o Edu, eu já vou falar. Ele primeiro se especializou em treinamento de força para corredores e outros esportes, que atua também na preparação física de atletas de voleibol de praia, vôlei de praia. E agora, algum tempo, alguns meses, está lá no Clube dos Mestres da Corrida para se aprimorar ainda mais como treinador de corrida. Mas, Edu, dá um bom dia para a turma aí, como é que você quiser complementar a sua apresentação, fica à vontade. Não, bom dia, boa tarde para quem já almoçou. Então, minha especialidade mesmo é treino de força, especificamente aí para atletas intermitentes. Eu tenho uma experiência maior com atletas de voleibol de areia, né? Agora estou me especializando. Entrei a fundo aí pesquisar treinamento de força para corredores, a gente atende por meio de consultoria online, presencial, enfim, pessoal que quer ou melhorar sua performance na corrida ou correr por mais tempo, que é o objetivo que deveria ser buscado por os corredores recreacionais, né? Quem quer melhorar o desempenho também consegue, mas é uma construção um pouquinho de maior longo prazo, digamos assim. Edu, as minhas lives, elas são sempre diretas e retas. A gente não faz curva, não. Não tem bola curva igual no beisebol, não. E aí, eu vou te fazer duas perguntas e eu acredito que são muito valiosas e que a gente não tem tanto conhecimento, assim, aliás, tanto acesso a esse conhecimento sobre o treinamento de força para a corrida de rua. A primeira, dentro do que você explicou lá na nossa aula, eu queria que você comentasse aqui para o pessoal também quais são as 3 modalidades de treinamento de força aplicadas à corrida de rua. Então, assim, o treino para qualquer tipo de modalidade esportiva que for, ele vai desembocar sempre numa fase de potência, expressão de força explosiva. No que diz respeito à corrida de rua, a gente teria 3 ou 4 tipos de força que a gente busca treinar, né? Que seria a força máxima, a força explosiva, a força reativa. Porém, quem não tem nenhum tipo de contato com o treino de força, que é a maioria esmagadora dos corredores, a gente precisaria dar um passo para trás, entrar numa fase de resistência, de força, né? Trabalhar até o próprio movimento antes da gente começar a pensar em transferir lá para a força máxima, força reativa, força explosiva, que aí seriam estágios de onde realmente existe o ganho atlético dos corredores, né? A força explosiva, por exemplo, que vai aumentar a taxa de desenvolvimento de força do corredor, que é o quê? Quando o corredor bate o pé no chão, ele fica em média 200 a 300 milissegundos em contato com o chão. Então, o corredor ele tem que ser capaz de desenvolver a maior força possível nesse pequeníssimo espaço de tempo. Então, o treino de força explosiva vai entrar aí. O treino de força reativa seria a popular pliometria, que o pessoal chama que seria treino de saltos, né? Que não seria bem isso, mas é o que foi meio que entrou nesse bolo todo, né? Porque a pliometria original seria utilizar o ciclo alongamento e encurtamento através de saltos, onde tu cai de uma altura bem considerável, amortece a queda e pula. Mas a gente hoje, então, tem uma sequência pedagógica para trabalho pliométrico, mas aí o treino pliométrico para o corredor não tem como objetivo fazer o cara saltar o mais alto possível, e sim melhorar a capacidade desse corredor de utilizar o ciclo alongamento e encurtamento, porque energia elástica é energia de graça. Então, o corredor ele tenta ser o mais econômico possível, né? Fazer o maior esforço possível com o menor gasto energético. Então, o ciclo alongamento e encurtamento entraria teria essa importância para o corredor, na verdade. E a força máxima, todo mundo está cansado de saber aí, que não tem estudo conclusivo, porque é muito difícil falar assim, o cara forte ele vai ter menos índice de lesão, até porque as lesões elas são multifatoriais, o cara pode
pisar na calçada furada ali, torceu o tornozelo, pô, eu era forte e acabei me lesionando. Não é isso, mas parece que os níveis de força para corredores ou atletas de endurance no geral, tu ter aí 1,5 vezes do teu peso corporal que tu consiga fazer no agachamento por uma repetição seria um fator altamente protetivo e, mais importante, um fator de durabilidade, né? Porque, como eu falei no início, o corredor amador ele tem que ter prioridade não em melhorar o seu condicionamento ou a sua capacidade física, e sim ele conseguir correr por mais tempo possível, porque quem vê muito corredor amador se machuca demais, então o cara ganhar capacidade para conseguir ficar correndo por mais tempo, e aí sim que ele vai ter melhora no desempenho esportivo, e aí depois pode pensar lá em fazer trabalhos de força reativa, de força explosiva, mas primeiro tem que ter a base, né? Falei demais. Não, você nunca fala demais, você é muito certeiro, assertivo nas suas colocações, né? E, pô, é bacana você estar falando da pliometria, porque a gente, dentro da educação física, dentro dos esportes e dentro da corrida, né, por consequência, a gente às vezes confunde muito os conceitos, as definições, e aí vira meio que uma miscelânea, né? Como você falou, pliometria é isso, mas hoje todo mundo é salto, qualquer salto, pular corda é pliometria, e não é bem assim, né? E aí eu lembrei do seguinte, eu vou fazer uma pergunta para você sobre essa questão da evolução da pliometria, que é a próxima. Mas aí eu lembrei do seguinte, cara, você está com a mentoria, né, para os treinadores que querem entender mais sobre corrida de rua, né? Aproveita e fala um pouquinho sobre a sua mentoria. Mentoria é bem simples. Tem uma galera aí que tem um certo gap de conhecimento nessa parte da corrida, né? Até porque há pouco tempo atrás, cara, não faz muito tempo, a gente achava que o corredor ou não precisava fazer treino de força, ou se ia para a sala de musculação fazer o tal do RML, né? Resistência muscular localizada. Ela fazia 20, 25 repetições, já que o cara é um atleta de resistência, ele ia lá e imitava mais ou menos o mesmo estímulo que ele dava ao correr, ele imitava na academia. Mas a mentoria é bem simples, são 3 encontros, a gente passa desde a base lá da avaliação, que perguntas tu vai fazer, que testes você vai aplicar lá para o seu corredor, de acordo com o nível dele também, né? E a partir desses testes tu consegue direcionar o ponto inicial, o ponto de partida do treino de força para esse cara, né? O treino de força para corredor, a gente discute lá como que monta a sessão, como que monta a periodização, de acordo com se o cara tá na base, se o cara tá no período específico, se o cara tá no período competitivo. Assim, a gente monta desde o início. Então, é basicamente isso, 3 encontros, 1 a 1, passa por avaliação, prescrição da sessão, prescrição do planejamento todo, e aí na última aula a gente monta um planejamento todo para algum cliente que a pessoa traz, né? Alguma coisa assim. Mas é bem prático, muito mais prático do que teórico, porque de teoria, na verdade, todo mundo está cansado e a gente lê e não sabe como aplica na prática, né? Essa é a grande dificuldade nossa, né? Eu falo por mim, pelo menos, porque já li muito livro, e tu para no fim e fala, pô, agora o que eu faço com isso aqui, né? Eu não consigo aplicar. Pô, bacana demais. Você é um dos caras que mais fez curso de corrida que eu conheço, né? Todos os cursos online que eu conheço, você já participou, né? Então, você tem muito conhecimento. E uma coisa que é bacana, né? Você fala assim, não, é bem simples. Pô, não é simples, Edu. Para quem não tem o conhecimento que você tem em treinamento de força, não é bem simples. Mas eu gostei muito do que você falou. Se torna muito prático. Porque essa sua mentoria, pelo que você falou, pelo que a gente já conversou antes, ela é extremamente prática. O treinador vai terminar ali a mentoria e vai falar assim, pô, agora eu sei periodizar o treinamento de força casado com o treinamento de corrida para os meus atletas. Cara, isso é fenomenal. E vai ser muito legal. Vai ser quem entrar vai aproveitar bastante, tenho certeza disso. Mas aqui, queria te perguntar o seguinte, então, sobre a pliometria, voltando, né, nesse assunto, como que é, então, você falou da pliometria, né, qualquer salto hoje em dia é como se fosse pliometria, mas tem uma forma certa de você evoluir essa pliometria? Como que você organiza essa evolução para quem nunca fez nenhum trabalho de salto? Uhum. A pliometria ela é dividida, digamos assim, em termos didáticos, em pliometria extensiva e pliometria intensiva.
Então, pensa que a pliometria extensiva, ela vai ser trabalhada sempre nos períodos básicos, e ela prepara o sujeito, prepara a estrutura toda para o cara conseguir aplicar métodos mais intensivos, métodos de rebote, métodos de queda. Então, a pliometria extensiva são, tu falou antes de pular corda, a primeira fase, por exemplo, de pliometria, preparando o sujeito para um trabalho pliométrico de verdade, ele vai ou pular corda realmente, fazer mini saltitos para frente, mini saltitos para trás, só com a força do pé, do tornozelo ali, para o lado. Enfim, vai condicionar todo o pé, tornozelo, para daí sim passar para um próximo estágio. O segundo estágio, geralmente, da pliometria é a parte só concêntrica. Você vai só saltar ou na vertical ou na horizontal, saltar por cima de barreira, parar, amortecer a queda, até porque também a galera sempre pensa, tu vê um carro fera, sem pensar qual que é quantos cavalos tem o motor, que ele faz, sabe? Pensa só na velocidade, mas o principal fator, uma coisa mais importante de um carro é o freio, né? Porque se tu não tiver freio, tu se esborracha lá 300 por hora e não serve de nada, tu tem um motor lá de 1000 cavalos. Então, nessa primeira parte, na pliometria extensiva, você vai preparar os freios para daí depois você pensar em melhorar o ciclo alongamento e encurtamento. Então, primeira fase, pliometria extensiva, só saltito com a força do pé, cai de caixa e só amortece a queda, o cara aprender a desacelerar o corpo. A partir disso, você vai fazer a parte concêntrica, ou seja, vai só fazer a parte para cima ou para frente, no caso dos corredores. Depois, numa terceira fase, vai fazer mini rebotes, que é saltitos sem parar. E depois, na última fase, sim, vai ter a queda no caixote, vai amortecer e vai pular. Basicamente isso. Então, é uma sequência pedagógica. Não adianta você pegar o cara hoje e está começando na academia e já vamos meter ele em uma pliometria intensiva. É muito, muito, muito fácil do sujeito se lesionar. Então, basicamente, essa seria a sequência pedagógica. E lembrando que também a pliometria era dividida em duas categorias, além do extensivo e intensivo, que é a pliometria lenta e a pliometria rápida. Então, para nós, corredores, teríamos que sempre utilizar métodos de pliometria mais rápida, que seriam tempos de contato com o solo menores do que 250 milissegundos. Tem pliometrias lentas, que chama que é tudo maior de 200 milissegundos, não vai ser tão interessante assim, porque lembra, o lance nosso é melhorar o ciclo alongamento e encurtamento, a gente conseguir utilizar ao máximo a energia elástica para que a gente fique mais econômico, seja mais durável também. Agora a quarta dimensão lá do desempenho, da fisiologia de desempenho da corrida, né? Agora a durabilidade. Mas enfim, seria mais ou menos essa lógica. Melhorar sempre tanto a rigidez tendínea, a rigidez dos membros inferiores para eles atuarem como mola propulsora, porque tudo que é energia elástica é de graça, né? Não é energia química para depois transformar em energia biomecânica. E depois o cabra vai melhorar. Mas lembrando que tem toda uma escadinha, não adianta a gente começar já pelo máximo, que geralmente vai dar porcaria aí no longo prazo. Ou no curto prazo, né? E é o que a gente mais vê, né? A turma já chega, já quer pegar o elevador, ao invés de subir degrau por degrau, pega o elevador, quer sair lá de cima e já começa a pular do caixote, sobe do caixote, desce do caixote. E então, assim, muito bacana você mostrar para o pessoal aqui que a gente tem muita coisa para fazer antes de pensar em pular do caixote, né? Essa sequência pedagógica ficou bem bacana, bem interessante. Edu, vou te agradecer, cara, por você compartilhar aqui um pouco do seu conhecimento, deixar para você fazer o seu encerramento aí, sua despedida. Não, eu que agradeço a oportunidade aí, né? É sempre bom ficar discutindo tópicos a respeito de qualquer área do treinamento. Eu entrei no grupo aí do Mestre da Corrida, porque justamente isso, eu fiz muito curso de corrida, só que acabava que se apresentava a teoria ali e tal, e tinha muita pouca troca. Então, o principal motivo de eu entrar aí no grupo é justamente isso, de ficar instigando e conversando. Eu toda semana pergunto alguma coisa ou começo alguma discussão, porque justamente esse é o lance, é você discutir de temas variados e várias pessoas dar suas opiniões ali. Você, realmente, eu achava que era assim, mas olha, olhando por esse lado, e essa é a parte interessante, porque se tu for ver, falta gente para gente conversar a respeito de treinamento, pessoas realmente interessadas em aprender. E na educação física, o pessoal tem, não, isso aí eu sei, mas eu não lembro. Eles falam assim quando não sabe alguma coisa, né? E não é feio perguntar, não é feio aprender, e no grupo ali tem o pessoal fera demais. Eu sou
disparado que menos entende de corrida. Então, tipo, eu tô aprendendo demais, assim, tô faz nem 2 meses no grupo aí, já tenho certeza que eu vou ficar aí o quanto durar e vou renovar quantas vezes forem necessárias, porque vale a pena demais, é muito bom. Um ambiente amigável, um ambiente de crescimento, é demais. Fica a dica aí, quem não entrou ainda, dá tempo. Ô, Edu, valeu, cara. Obrigado demais. Lembrando sempre, né, que ninguém evolui sozinho.